Olá, vamos avançar mais um pouco no nosso material de estudo da disciplina Engenharia da Qualidade. E agora nós vamos ver aqui no tópico 10 do nosso material de estudo, que é os 6 sigmas e o DMAIC. Até agora nós vimos pontos fundamentais no que se diz respeito à gestão da qualidade, tanto no processo da disciplina quanto da implementação na prática nas empresas. Nós vimos as ferramentas da qualidade, nós entendemos a importância que é a implementação da cultura da qualidade para que tudo aconteça. Não adianta metodologias e ferramentas se os colaboradores eles não estão envolvidos em implantar a qualidade, em fazer com que a qualidade seja implementada. Ou seja, porque todos os membros da empresa precisam de estar envolvidos. Então, técnicas e metodologia não funcionam sozinhas. Vimos recentemente, no módulo anterior, a questão da metrologia e também da calibração. Né? E nesse módulo nós vamos trabalhar a metodologia Seis Sigma e o DMAIC, e nós vamos perceber o quanto ela é importante no que diz respeito à gestão da qualidade, que hoje ela é uma das ferramentas mais utilizadas principalmente nas grandes empresas, tá bom? Então nós vamos trabalhar o tópico 10, né, no nosso material de estudos. Então deixa eu disponibilizar ele aqui. O tópico 10, ele já está disponível aí para você. Deixa eu me ajeitar aqui no cantinho e beleza. Deixa eu ver o tamanho também para melhorar a visualização. Aí foi demais. Aqui tá bom, deixa eu ver como ele ficou para vocês. Beleza. Tá. Então vamos nós. Seis Sigmas e DMAIC. O Seis Sigma, ou Six Sigma em inglês, ele pode ser definido como um conjunto de práticas desenvolvidas para maximizar o desempenho dos processos dentro da empresa. Veja que nós já estamos aqui dando um passo à frente. Nós falamos em vários momentos lá atrás sobre ferramentas e metodologias. Na metodologia, nós falamos que nós precisamos de entender os processos e a partir dali, nas calibrações, entender o processo para que seja implementado qualidade. Aqui, nessa ferramenta do Seis Sigma, nós vamos falar da gestão dos processos. Nenhuma qualidade vai acontecer se os processos não estiverem bem definidos e bem trabalhados. Por quê? Se nós fizermos a gestão dos processos, nós vamos eliminar os defeitos e vamos eliminar as não conformidades, que nós vimos ali atrás, das ISOs. A conformidade é você colocar o produto de acordo com os padrões estabelecidos pelas normas, e esses padrões estabelecidos vão estar ligados diretamente ao cliente, diretamente à satisfação do cliente. Então, quando nós falamos de Seis Sigma, você tem que ter em mente que nós estamos falando de gestão dos processos. Como essa ferramenta foi surgida ali em 1987 por Bill Smith na Motorola. E posteriormente, lá em 1995, Jack Welch utilizou essa mesma metodologia na GE. E a partir daí ela se tornou popular e sendo muito aplicada e muito utilizada para quando o objetivo era alcançar a eficiência e a eficácia nas empresas a partir da gestão dos processos. E passou a ser uma das metodologias principais no que diz respeito à gestão da qualidade, no que diz respeito à qualidade total. O que nós vimos ali para trás? O que é a qualidade total? Se não nós
entendermos que a qualidade ela tem que ser vista em todas as etapas do processo, até no pós-venda. E o Seis Sigma ela vai nos trazer isso. Se você olhar, né, a própria arte, né, que representa o Seis Sigma, você vai perceber naturalmente que nós estamos falando aqui de desvios padrões. Seis Sigma seria seis desvios padrões. E nós vamos observar aqui, na metodologia Seis Sigma, observa-se que existem situações onde você analisa a satisfação e a insatisfação em dois momentos, no processo e no cliente. E a partir dali, pode-se construir uma metodologia que traz a quase zero a chance de não conformidade e a chance de erro na realização das atividades e a colocação do produto lá no final. Ela chega a 99,99966, ou seja, quase 100% com a metodologia do Seis Sigma, porque ela vai utilizar 6 desvios padrões. E a partir desses 6 desvios padrões, nós chegamos a quase eliminar a possibilidade de falhas, a possibilidade de erros, tá? Vamos continuar aqui. Ele fala aqui embaixo que muitas pessoas acham que o Seis Sigma é apenas uma ferramenta para a empresa estar em dia com as normas e requisitos de qualidade. Mas não, nós falamos atrás que o Seis Sigma ela está associada diretamente à gestão dos processos, à eliminação das não conformidades e das falhas do processo. E Jack Walker diz o seguinte: o grande engano é supor que o Seis Sigma ou Six Sigma trata de controle da qualidade de fórmulas estatísticas. Em parte, isso não fica só nisso. Vai muitíssimo além. Em última instância, impulsiona a melhoria da liderança a partir da gestão dos processos, ao fornecer instrumento para que se raciocine sobre assuntos difíceis. No âmago dos Seis Sigma, agita-se uma ideia capaz de virar uma empresa pelo avesso, deslocando o foco da organização para fora de si própria e convergindo para o cliente, tá? Então, quando você foca no processo, você tira a liderança do aspecto interno da organização para ela ir para fora, ou seja, para atender o cliente, para entender o que o cliente quer, o que o cliente precisa. E como funciona o Seis Sigma? Fala, o termo Seis Sigma se origina do Sigma, símbolo em que em qualidade significa uma medida de variabilidade utilizada para indicar quanto dos dados apresentados se insere nos requisitos dos clientes. Ou seja, quanto dos dados que você apurou vai estar relacionado ou vão estar relacionados, mais corretamente, nos requisitos dos clientes. Ou seja, para atender o padrão das normas e para atender as expectativas do cliente, o quanto desses dados vão dar como resposta o que chega lá dos clientes, os requisitos dos clientes. E aí ele continua: quanto maior for este sigma, melhores serão os produtos ou serviços produzidos. Ou, sob outra ótica, menores serão os defeitos apresentados por estes produtos e serviços. E como nós vamos aplicar o Six Sigma? Ele fala, o Seis Sigma ou Six Sigma segue 2 metodologias principais compostas de 5 fases cada uma, ambas inspiradas no ciclo do PDCA. Porque o que nós vimos do ciclo PDCA? Ele segue uma lógica cíclica, onde todas as etapas elas precisam de ser observadas de forma profunda e séria, e elas vão estar sempre voltando ao ponto anterior, ou ao ponto original, para que as respostas sejam dadas.
E a metodologia Six Sigma, ela parte dessas mesmas lógicas. Vão elas. E ela trabalha com duas metodologias. DEMA-DV e DEMAIC. DEMA-DV e DEMAIC. E tanto uma quanto a outra são compostas de 5 fases. Então vamos ver o que cada uma representa. Nós vamos observar que uma é focada no produto ou serviço fechado e uma outra ela é focada para melhorar o produto, serviços e processos de negócios já existentes. Então vamos ver o DEMA-DV. Utiliza em projetos focados em criar novos desenhos de produtos, serviços e processos. DEMA-DV, ela está relacionada ela é focada em projetos para criar novos desenhos de produtos, serviços e processos. E ali ela vai se estabelecendo dentro de regras de estudos, de simulações, onde o desenho desse projeto ele tende a zero defeitos, a zero falhas. Então vamos ver quais são essas etapas. Primeiro, define goals, ou seja, vamos definir as metas, definir os objetivos. No define goals, tem-se definição de objetivos que sejam consistentes com as demandas dos clientes e com a estratégia da empresa. Por que isso aí? Você, ao definir essas metas e esses objetivos, eles têm que atender aos clientes de um lado e, por outro lado, tem que estar dentro da estratégia que a empresa estabeleceu. Dentro da estratégia que a empresa estabelece para atingir esses objetivos. O segundo, measure and identify, ou melhor dizendo, né? Identify ou identificação, mensurar ou identificar. O que se faz aqui? Mensura e identifica características que são críticas para a qualidade. Capacidades do produto, capacidade de processo de produção e riscos. Então, quando você aqui mensura, né, você apura detalhadamente cada uma dessas etapas, você vai mensurar o que é crítico para a capacidade para a implementação da qualidade, para que o produto seja colocado, o produto ou serviço seja colocado de acordo com o cliente. E nesse caso, você vai ter a capacidade do processo de produção e de riscos ao identificar as possibilidades de riscos, as possibilidades de falha do processo. Depois, analyzing, que é analisar para desenvolver e projetar alternativas, criando um desenho de alto nível e avaliar as capacidades para selecionar melhor o projeto. Ou seja, nós vamos fazer aquela análise, né, para escolher o melhor projeto. Depois tem desenhar detalhes, né, design details. Desenhar detalhes, otimizar o projeto e planejar a verificação do desenho. Esta fase se torna uma das mais longas pelo fato de necessitar de muitos testes. Ou seja, esse é o momento onde você vai fazer o desenho do projeto, onde você vai testar em vários momentos o projeto para ele sair no final de acordo com o que está projetado. E por último, verificar o projeto, né? Ou verificar o desenho. Executar pilotos do processo, implementar o processo de produção e entregar ao proprietário do processo. Muito bem? Então, nesse momento aqui, é o momento dos testes, né? É o momento das verificações para não incutir em erro. Então, o DEMA-DV, ele é focado nos projetos, ao criar desenhos de produtos, serviços e processos. E o DEMAIC? O DEMAIC é utilizado nos projetos focados em melhorar produtos, serviços e processos de negócios já existentes. Ou seja, do DEMAIC, nós vamos
está trabalhando internamente nos processos e analisando para verificar e fazer com que eles sejam cada vez melhores. Ou seja, o objetivo é entregar produtos cada vez melhores, entregar serviços cada vez melhores e ter processos de negócios cada vez melhores. E quais são as 5 etapas que se cumprem? Definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Então, o método do DMAIC, ele vai definir o Lean Six Sigma, né? Onde, a partir do momento que você cumpre essas etapas todas, você vai conseguir fazer com que aquela melhoria contínua. O método DMAIC é aspecto-chave para todo o sucesso da aplicação do Lean Six Sigma. Vamos aprender como executar? Bom, ao implementar o Lean Six Sigma, precisamos ter em mente seu grande objetivo. Qual é o objetivo? Otimizar a forma como processos acontecem. Se nós vamos trabalhar vamos melhorar o produto, nós vamos procurar o tempo todo otimizar esses processos para que eles fiquem cada vez melhor. Para que o caminho seja convicto, temos um roteiro. É o método DMAIC que nos aponta o rumo certo. Com nitidez, fica bem mais fácil entender como devemos conduzir nossos projetos. Então, a sequência divide-se em 5 passos: definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Daí vem o método DMAIC, né, que são o que nós vamos compor aí do método. A linha de raciocínio permite uma análise técnica e precisa de todo o problema. Isso evita conclusões precipitadas e permite atuação direta na causa raiz. E ele traz as 5 etapas aqui, né, que também é conhecido como DFSS, que é Design for Six Sigma. Desenho para os Six Sigma. Né? Quais são as etapas? Define ou definição do problema. Então, definição do problema para partir de opiniões de consumidores e objetivos do projeto. A segunda, mensurar. Mensurar os principais aspectos, né? Measure Key Aspects. Que é onde nós vamos procurar as chaves, né, do processo. Mensurar os principais aspectos do processo atual e coletar dados importantes. Nós vamos analisar os processos atuais, fazer a coleta das informações e dos dados para, a partir deles, analisar e ali chegar ao melhor termo. E analyze de dados, ou analisar os dados, é a etapa seguinte, para investigar relações de causa e efeito. E aí você pode utilizar várias ferramentas, uma delas o diagrama de causa e efeitos, que você pode utilizar para dali você identificar quais são as ações que precisam ser tomadas. Certificando que todos os fatores foram considerados, determinar quais são as relações. Dentro da investigação, procurar a causa principal dos defeitos. Feita a análise, nós vamos para melhorar e otimizar o processo, que é Improve the Process. Melhorar e otimizar o processo baseado na análise dos dados usando técnicas como desenho de experimentos. Pocayoke é uma das ferramentas que nós temos ela aí para frente, nós vamos ver. Ou prova de erros, e padronizar o trabalho para criar um novo estado de processo. Nós vamos ver algumas ferramentas seguintes, como o Pocayoke é um deles, e o outro e a outra é uma ferramenta de análise também de erros, né, de Taguchi, que é o método Taguchi, que também ele tem por objetivo você encontrar o erro e agir de forma onde ele é a prova de erros, ou seja, ele impede que os erros aconteçam.
E depois controle, né? Depois controle. Controlar o futuro estado de processo para se assegurar que quaisquer desvios de objetivos sejam corrigidos antes que se tornem em defeitos. Ou seja, você vai analisar, né, melhorar o processo aí em cima, executar planos pilotos para testar. E aí você pode usar o Poka-Yoke, o método Taguchi, que são métodos à prova de erros. E depois você vai fazer o controle, né, para você testar que nenhum erro, nenhum defeito vai acontecer. Onde você elimina a possibilidade de erro. Implementar sistemas de controle, como um controle estatístico de processo ou quadro de produções, e continuamente monitorar os processos. E aí ele continua, né? Que o termo Six Sigma representa uma metodologia que foi desenvolvida a partir da análise de padrões estatísticos a respeito de 2 ou mais eventos, aos quais pretende-se definir uma relação de ocorrência e distribuição de características numa determinada amostra. E aí você tem o método de Gauss, né, que vocês estudam, né, muito bem, ou seja, tendo adaptado os conceitos da curva de distribuição normal, desenvolvidas por Gauss, o engenheiro Bill Smith, da empresa Motorola, estudou a correlação entre falhas dos produtos ainda na produção, comparados com as falhas identificadas pelos clientes. E aqui é que veio o grande avanço. Utilizando os conceitos do método de Gauss. Eles procuraram identificar as falhas que acontecem no processo de produção e comparar essas falhas encontradas pelos clientes. Veja que são 2 situações, a interna e a externa, como nós falamos ali atrás. Que o DeMike, ele trabalha, no Lean Six Sigma, ele trabalha com essa lógica. Aí veja o que acontece. Dessa forma, ao invés de considerar um limite de até 3 padrões para a amostra, ou 3 sigmas, levou-se em consideração a premissa de que as distribuições de frequências estariam dentro de variações correspondentes a um valor de até 6 vezes o desvio identificado na amostra, caracterizando assim a metodologia Six Sigma. Tá? Então, você vai observar que, na utilização da distribuição de frequência, observou que essa variação ela pode acontecer até 6 vezes identificada dessa amostra. E aí se caracterizou a metodologia 6 sigmas, que é nada mais e nada menos do que 6 desvios padrões. 6 desvios padrões. E quando você utilizou a metodologia, né, de distribuição, você vai observar 3 desvios, você vai observar os 6 desvios, cadê eles? Aqui, ó. 6, 5, 4, cadê? 3, 2 e 1. Os primeiros desvios, observou-se nos desvios internos, no processo de produção, e os desvios externos lá no cliente. E quando ele utilizou desta metodologia, que é a adoção dos 6 sigmas, utilizando 3 internos e 3 externos, ele chegou à grande conclusão de que os processos que atendem aos padrões Six Sigma apresentam uma probabilidade de 99.999.66% de perfeição.
Porque que nós falamos logo no início, o Six Sigma ele é utilizado como uma grande metodologia de gestão. Ele fala, por conta disso, os projetos Six Sigmas estão voltados para a criação ou modificação de processos, diferentemente da abordagem tradicional de projetos, quando a ênfase é dada sobre o aspecto dos produtos. Os projetos, eles focam no produto. O Six Sigma, ele foca nos processos. E ali você vai ganhar da possibilidade de alcançar, a perfeição, ou seja, a prova de erros, ou seja, com erro zero, né, que você vai encontrar, tá bom? Agora, como que nós implantamos o Lean Six Sigma? Como nós falamos que precisamos de envolver as pessoas, ela está relacionada à liderança, e essa liderança ela está relacionada aos processos, às diversas etapas do processo, nós precisamos de trabalhar com formação. Nós precisamos de trabalhar com treinamento. Nós precisamos de trabalhar com profissionais bem contextualizados. Quando nós falamos de Motorola, nós falamos de Toyota, nós falamos de GE, nós falamos de grandes colaboradores e trabalhadores bem formados, em todos os aspectos, técnico, comportamental. E nada mais e nada menos do que o Lean Manufacturing, ele requisita um corpo de colaboradores que estejam capacitados para desenvolver projetos dessa natureza, originando com isso a necessidade das conhecidas certificações ou níveis de graduações BELF, cinto ou faixa, faixa branca, faixa preta, faixa verde. E ele vem inspirado nas lutas, né? Ele vem inspirado nas lutas. E coloca-se um nível hierárquico de conhecimento. Ou seja, se você está com a faixa branca, você tem um grau de conhecimento. Se você está com a faixa preta, você está com outro grau de conhecimento. Né? Isso aí é associado às lutas marciais. Né? Tem alguns do jiu-jitsu, por exemplo, tem uma faixa, não sei se é rosa, não sei, que é aquela faixa que está acima de todas. A faixa preta todo mundo tem, mas mestre mesmo, só um ou dois teriam, né? Mas aí eu não vou dizer que quais são, nem a cor da faixa, porque eu vou cometer erro. Porque não é esse o nosso objetivo. Ele fala, a graduação para os níveis de atuação do Six Sigma faz uma correlação com os níveis hierárquicos de especializações das artes marciais e aborda cada um dos graus de conhecimento conforme descrito. E eles vão começar essa formação de forma básica até chegar lá em cima na formação maior. A primeira faixa é White Belt, ou faixa branca, que são normalmente colaboradores que precisam conhecer os princípios mais básicos da melhoria de processos. Então, esse é aquele pessoal que trabalha na linha de produção, trabalham ali no campo mais básico da produção, e eles precisam de formações especificamente nesse segmento. Então, esse treinamento, ele visa pessoas, principalmente na divulgação ampla dos conceitos mais utilizados, e auxilia o ato de gerenciar as mudanças e integrar culturalmente todos os colaboradores da organização. Então aqui o primeiro passo é envolver todo mundo. Então aqui começou nesse nível branco, né? Que é o ponto de partida. Depois vem a Yellow Belts, né? Que são as faixas marrons. As pessoas classificadas nesse nível de atuação podem ser... Yellow é marrom? Agora eu fiquei até na dúvida. Yellow Belt, tá? As pessoas classificadas nesse nível de atuação podem ser um staff
para a equipe envolvida diretamente nos projetos Six Sigma dentro de uma empresa, mas não necessariamente possui responsabilidades ligadas ao sucesso do projeto. Normalmente o corpo de conhecimento para se tornar Yellow Belt contém apenas a linguagem e os conceitos mais básicos do Six Sigma, com uma visão geral do processo de Mike. Ou ainda, o treinamento pode envolver um conjunto mais completo de ferramentas básicas que representam de 15 a 25 horas de capacitação. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu fiquei agora na dúvida se yellow é marrom ou é amarelo. Falha nossa, deixa eu checar aqui para não ficarmos na vergonha. Mas que me deu um branco, me deu. Yellow. Não. Yellow. A amarela. É faixa amarela aqui do Yellow Belt. Faixa amarela. Depois, então, esses aqui nós vimos que eles estão naquele conhecimento e a média de treinamento para eles é de 15 a 25 horas de capacitação. Né? Onde aqui apenas a linguagem, os conceitos mais básicos do Six Sigma, ele vai estar presente. É óbvio que aqui nós tomamos por base que os colaboradores conhecem a parte técnica. Eles conhecem a parte técnica, eles sabem o que eles têm que fazer nas atividades dele, ok? Depois vem o Green Belt. O Green Belt é o verde, esse aqui eu não tenho dúvida. Os Green Belts podem liderar projetos mais simples, então aqui eles já estão um passo acima. Eles já podem fazer implantação, eles já podem fazer coordenação em determinadas áreas, em determinados setores pequenos, em determinadas atividades pequenas, sob a orientação do Black Belt, que é o faixa preta, ou pode atuar como membro em uma equipe de projeto grande. O treinamento para esse nível de conhecimento Six Sigma pode ser obtido a partir de diversas fontes, mas normalmente dura cerca de 70 a 100 horas. E conclui instruções sobre o uso básico da análise de dados estatísticos, com ênfase em técnicas de solução de problemas em equipe. Veja só você uma coisa. A carga horária é de 70 a 100 horas. É maior do que uma disciplina, a carga horária de uma disciplina numa graduação normal, que normalmente são 60, 80 horas por aí. Tá? Veja o grau de formação, porque aqui ele vai ter que conhecer estatística, ele vai ter que conhecer qualidade, ele vai ter que conhecer liderança, ele vai ter que conhecer gestão de projetos e assim por diante. Depois vem o Black Belt. Eu já estava aqui. Black Belt, que é a faixa preta. No topo da graduação dos níveis em Six Sigma estão os Black Belts. Eles devem ser capazes de liderar equipes na execução dos projetos Six Sigma, além de conduzirem treinamentos sobre a filosofia, atuando como orientadores de outros belts em graduação, né? Os Green, Yellow e White. O treinamento do Black Belt normalmente tem de 140 a 160 horas de duração e inclui instruções para o uso de análise de dados estatísticos, experimentos planejados, liderança de equipes e gerenciamento de projetos. Quando entra um faixa preta, né, numa luta marcial, entendemos que ele já conhece tudo. O Black Belt é a mesma coisa aqui dentro do Six Sigma. Depois o Champion. Né? Champion é um gerente de posição hierárquica elevada que trabalha com um
ou dois mais, ou um ou mais Black Belts, para garantir que as equipes do projeto tenham o suporte organizacional necessário para realizar suas responsabilidades. O Champion é o gestor, é o gerente que tem o conhecimento e é ele que vai fazer o gerenciamento de tudo. Ele tem dois ou mais Black Belt que tem a responsabilidade de fazer com que a empresa mude de patamar. Logo, eles precisam ter conhecimentos amplos sobre a organização para garantir que o trabalho da equipe do projeto esteja alinhado aos objetivos estratégicos da mesma e ainda possuir a capacidade de interagir de maneira eficiente para alcançar os resultados esperados. Uma das instituições do Brasil que faz a certificação é a Vanzolini, da USP. É hoje referência nesse tipo de capacitação. Então, você pretende ter essa capacitação? É uma área extraordinária de atuação, seja engenheiro, administrador, economista, ele fazendo essa graduação, ele tem um mercado aí promissor. Tá? E o curso, ele é relativamente extenso. Seu curso traz uma carga horária relativamente extensa, de 72 horas, e a necessidade de apresentação de um projeto de melhoria, com resultados comprovados para que o aluno consiga a certificação Belt Black. Ou seja, não basta simplesmente ele apresentar uma ideia, ele tem que provar que deu certo, que funcionou. Caso este não realize este projeto, terá direito apenas ao certificado de participação e não poderá ser considerado um BEL de fato. Ou seja, para instituições sérias, não se trata apenas da assimilação de conteúdo, mas sim da sua comprovada aplicação prática com os objetivos significativos. Afinal, é isso que as grandes e sérias empresas brasileiras esperam e cobram deste nível de profissional. Tá? Então, aqui nós vimos, e a partir da certificação, ele fala, além da Vanzolini, temos como alternativa, com certa reputação a nível de Brasil, a Workman Cursos, que segue a mesma linha de raciocínio de presença mínima de 90% das aulas, além da necessidade de apresentação de um projeto para o aluno, que o aluno consiga a certificação BEL. E o que ele traz, né? O que traz, quais são os benefícios do Six Sigma? Redução dos custos organizacionais, né? Implementando essa metodologia, aumento significativo da qualidade e produtividade de produtos e serviços, acréscimo e retenção de clientes, eliminação de atividades que não agregam valor, maior envolvimento das equipes de trabalho, mudança cultural benéfica e diminuição da variação dos processos. E é isso. Então, o que queríamos apresentar nesse vídeo, nesse módulo, né? Esse deve de ser o módulo 11, eu acho. Parece que o módulo 11 é a metodologia Six Sigma e DMAIC como uma das metodologias mais utilizadas para a implementação do da gestão da qualidade e a cultura da qualidade. O que é importante nós entendermos aqui? Às vezes, quando se fala hoje de gestão da qualidade, parece ser uma coisa distante, que não é mais muito utilizado nas empresas. Isso faz sentido pelo fato de que a gestão da qualidade hoje é realizada por todos os colaboradores, por todos os funcionários em todos os níveis. Com isso, quando nós falamos hoje de gestão de qualidade, nós estamos ligando diretamente ao que nós precisamos, ao implementar a cultura da qualidade, nós podemos trazer uma evolução, né, nos processos e para a melhoria das empresas. Ok? É isso que queríamos ver nesse módulo.